Vamos vir agora com as últimas informações do Congresso. João Paulo Biagi nos atualiza sobre as tratativas entre o governo federal e o Congresso em relação ao IOF. Olá, Biagi, boa noite. Oi, tá. Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Pois é, mais uma queda de braços envolvendo o Congresso Nacional, o Parlamento e o Executivo, dessa vez sobre o Imposto sobre Operações Financeiras, o famoso IOF. Fazendo aqui rapidamente uma lembrança do que ocorreu nos últimos dias, o governo federal, o presidente Lula, editou um decreto presidencial aumentando a taxação do IOF para o governo federal arrecadar mais e conseguir pagar todas as contas, fechar o ano em superávit ou não conseguir vetar qualquer tipo de déficit, né? Mas o Congresso Nacional reagiu, viu? Oposição e partidos de centro protocolaram mais de 20 projetos de decreto legislativo para derrubar esse decreto do presidente Lula e, com isso, acabar com essa alta da taxação do IOF. Davi Alcolumbre, inclusive, chegou a falar em usurpação do poder legislativo e o presidente Hugo Motta deu prazo ao Ministério da Fazenda. Tem até 10 dias para pensar em alternativas para esse aumento do IOF. Se isso não ocorrer, segundo Hugo Motta, ele vai pautar para o plenário da Câmara dos Deputados algum desses PDLs que vai fazer com que o IOF, então, não tenha essa sobretaxação e um decreto presidencial seja derrubado. Segundo Hugo Motta, o que ele disse hoje é que o brasileiro não aguenta mais a alta de impostos. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós temos defendido rever a questão das isenções fiscais, que o Brasil não aguenta a quantidade de isenções que hoje o nosso país tem. Se nós somarmos as isenções públicas e as isenções do setor produtivo, nós chegamos perto de R$1 trilhão. Nós precisamos discutir a vinculação das nossas receitas, nós precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública, porque só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico para que o Brasil possa ter cada vez mais a condição de explorar o seu potencial e ser um país que cresce, que se desenvolve, com justiça social, com geração de emprego, com geração de renda. O nosso intuito na presidência da Câmara é agir sempre com responsabilidade, com equilíbrio, mas também com muita firmeza para deixar claro qual é a posição do Parlamento. Nosso país está cansado de aumento de impostos. Não houve derrubada de decreto presidencial nos últimos 25 anos, algo que pode ocorrer caso esse PDL seja pautado nos plenários da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. O Congresso até chegou a ameaçar durante esse período derrubar algum decreto presidencial, mas o Executivo sempre voltou atrás, recuou. Mas não é o que parece que vai ocorrer, viu? Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com Davi Alcolumbre e também com Hugo Motta. Disse que não há alternativa, que o governo precisa de 20 bilhões de reais ainda este ano para fechar as contas. Caso isso não ocorra, pode até ocorrer o shutdown, quando as contas públicas são paralisadas, não conseguem mais funcionar. Haddad explicou um pouco mais e a gente vai acompanhar. Eu expliquei que em 25 nós temos uma certa dificuldade em virtude do fato de que existe toda uma normas constitucionais que obrigam a observação de noventena, anualidade. Expliquei o problema de curto prazo que nós temos, mas falei que é absolutamente possível pensar numa agenda estruturante que tivesse pertinência o Congresso se debruçar imediatamente. Nesse momento, não. Nós recebemos da FEBRABAN uma série de sugestões, estamos analisando, né? E falei dos problemas constitucionais, de você prever receita imediata, né? Falei da questão regulatória, que também nós estamos enfrentando com essa medida, e falei de uma agenda estrutural que cobrada pelos dois presidentes, para que fosse apresentada para os líderes, né? Por enquanto, por aqui, a ideia é se chegar a um meio termo, um acordo entre o Executivo e o Legislativo, como, por exemplo, a proposta do deputado Mauro Benevides Filho, ele que enviou à Fazenda a sugestão de se reduzir em 10% os incentivos fiscais. Isso faria com que o governo federal arrecadasse 84 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Ele também defende a redução
IOF para microempresas. Já a Febraban, como disse o ministro Fernando Haddad, pede o aumento do IOF apenas nas bets e também na troca, na comercialização de criptomoedas. A gente segue acompanhando esse assunto por aqui, que promete agitar o cenário federal, não na próxima semana, que tem encontro dos BRICS aqui em Brasília, daqui a 10 dias, quando Haddad, Hugo Mota e Davi Alcolumbre voltam a se encontrar. Tardão, volto com você.